Olha, o Brasil já está se preparando para a participação na COP26, a próxima Conferência Mundial sobre o Clima, que será agora em novembro na cidade de Glasgow, na Escócia. E para debater as medidas que o país vai levar para o evento, também os avanços do setor, nós estamos recebendo hoje aqui nos nossos estúdios do Jornal da Manhã, o ex-ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. Tudo bem, ministro? Mais uma vez, muito obrigado por estar aqui conosco no Jornal da Manhã. Como vai? Bom dia, Thiago. Prazer estar com vocês aqui. Prazer é nosso. Bom, ministro, claro que esse foi um ano em que as nações voltaram a discutir com toda a força. Ano passado houve já essa discussão, mas voltaram a discutir com toda a força a questão ambiental. Na COP26, o senhor acha que haverá algum avanço prático ou mais discussões sem alguma coisa mais prática na avaliação do senhor? É o que disse a Greta, né? É o blá, blá, blá. Muita discussão, um monte de ideias, o pessoal vai lá fazer turismo, muitos deles, mas consequências práticas nós não temos visto. Madrid foi muito decepcionante. Eu espero que essa discussão finalmente resulte em algo, que é essa oportunidade de Glasgow. Mas o fato é que os países ricos não querem pagar, né? Eles destruíram o meio ambiente, acabaram com as suas florestas, continuam emitindo mais 70% dos gases de efeito estufa no planeta, mas querem socializar a conta com os países em desenvolvimento, inclusive o Brasil, que é exemplo de proteção ambiental e não vilão de nada. Bom, agora as perguntas dos nossos comentaristas. Você, Cristina Grêmio. Cristina. Microfone desligado, Cristina, por favor. Só ativar aí para a gente fazer na sequência a entrevista com o ministro. Estou tocando sem querer aqui no microfone, desligando, desculpe. Prazer conversar com você de novo, Ricardo Salles. Queria uma informação acrescentando a isso que você disse. Quanto o Brasil tem em termos de... enquanto o Brasil é credor de créditos de carbono pelos acordos passados que foram assinados por outros governos e não cumpridos? Cristina, bom dia. Nós estamos tomando calote atrás de calote. Se você olhar o protocolo de Kyoto 2005, o Brasil tem mais ou menos 250 milhões de toneladas até hoje, as quais ele não recebeu. Dá em torno de 4 bilhões de dólares, se a gente calcular aproximadamente 10 dólares a tonelada. Quer dizer, é uma vergonha. Isso em 2005. Depois, 2015, Acordo de Paris. Quando os países ricos vieram convencer os países em desenvolvimento a rachar essa conta da poluição que eles causaram, das emissões que eles continuam fazendo com seus combustíveis fósseis, lembrando que o Brasil não faz, porque nós temos o etanol, exemplo de sustentabilidade para o mundo, foi prometido aos países em desenvolvimento 100 bilhões de dólares por ano, em razão do Acordo de Paris, a partir do ano de 2020. Até agora, nada. Para além disso, o sistema REDD de reduções de desmatamento, o Brasil reduziu, ao contrário do que a narrativa de esquerda fala, que nós estamos no recorde de desmatamento. Mentira. O recorde de desmatamento foi lá, 2004 a 2005, 28 mil quilômetros quadrados. Como o Brasil reduziu de 28 mil quilômetros quadrados para agora, né, nós temos os chamados créditos de REDD. O Brasil teria direito, se estivesse negociando os seus créditos de REDD, se estivesse recebendo daqueles que prometeram, no padrão da Califórnia, nós teríamos em torno de 190 bilhões de dólares para receber. Se fosse no padrão europeu, em que a tonelada do carbono está sendo negociada em torno de 37 dólares, o nosso crédito saltaria para 290 bilhões de dólares. Quanto nós recebemos até hoje? Menos de 1 bilhão de dólares em 10 anos, quer dizer, dá 100 milhões de dólares por ano. Não recebemos nada, não é? O que nos deram e que ficam repetindo, Fundo Amazônia, um monte de coisa, é zero, é 1% daquilo que a gente teria direito e a turma ainda se sente no direito de apontar o dedo para o Brasil. Joel Pinheiro da Fonseca. Ministro, o Brasil hoje tem taxas de desmatamento menores do que anos 90, início dos anos 2000. Agora, é fato que nos últimos anos elas vêm piorando. Isso não é só nesse governo, não. Começou antes, mas ano a ano a gente vê um aumento do desmatamento total aqui no país. O que não está sendo feito? Por que essa degradação tem acontecido nos números? Joel, você tem razão. Desde 2012 que o desmatamento voltou a subir, portanto, há praticamente 10 anos. Não tem nada a ver com o governo Bolsonaro. Aumentou nos últimos 2 anos? Sim, mas já vinha aumentando desde 2012. Né? E qual é o grande motivo por que isso acontece? As pessoas se preocupam em falar de meio ambiente e não estão nem aí para as pessoas, né? Você tem na Amazônia a região mais rica do Brasil em termos de recursos naturais, mas com pior índice de desenvolvimento humano. Moram lá 23, 25 milhões de brasileiros que foram deixados para trás, né? Essa turminha aí dos ambientalistas gosta de Paris, de grandes conferências em Londres, viagens para Nova York, palestras na Suécia. Mas cuidar do brasileiro lá da Amazônia, que tem o pior índice de desenvolvimento humano, ninguém quer.
Então se preocupa em falar de questões climáticas e de Amazônia. E o brasileiro da Amazônia que se dane. Rodrigo Constantino. Bom dia, ministro. O historiador escocês Neil Ferguson, que a imprensa rotula como conservador, eu não vejo nunca chamarem historiador de esquerda de historiador esquerdista, mas ele tem um livro chamado Catástrofe, está até em destaque na Folha de São Paulo hoje, parece que ele vai palestrar no Brasil, mostrando justamente que as lideranças mundiais se preocupam demais com assuntos climáticos, né, e negligenciam riscos muito mais iminentes, como pandemias ou como guerras. E aí ele menciona, inclusive, a tensão crescente entre Estados Unidos e China. Com a sua passagem pelo Ministério de Meio Ambiente, queria a sua opinião acerca disso. Rodrigo, bom dia. É absolutamente verdadeira essa afirmação. As pessoas, esses grandes líderes aí da discussão global, né, a Anitta, a DiCaprio, a Greta e tudo quanto é melancia, né, verdinho por fora e vermelho por dentro, essa turma gosta de falar das discussões climáticas, mas é incapaz de tomar uma atitude concreta. Exemplo disso está aqui no Brasil. Nós lançamos aquele programa Adote um Parque para 132 unidades de conservação na Amazônia. Quantos dessas empresas que falam de meio ambiente, assinam cartinha para o Papai Noel, né, ficam fazendo discurso ESG, quantas delas adotaram efetivamente uma unidade de conservação? Dessas aí que vivem falando, praticamente nenhuma. Eu lembro aqui, e sempre ressalto, até foi feito no Pânico, a primeira que adotou, o Carrefour, apanhou de tudo quanto foi lado. Aí vieram outras que foram adotando. E o pessoal que gosta de fazer barulho, gosta de se colocar como os grandes defensores do meio ambiente, a minha empresa é isso, a minha empresa é aquilo, cuida disso, cuida daquilo, não adotou nenhuma. Bancos, etc., vários desses ditos ambientalistas de palanque não adotaram nenhuma unidade de conservação. E você vê esse mesmo comportamento demagógico, hipócrita, também no campo político, em alguns setores da academia, alguns setores da imprensa, infelizmente, você tem essa postura de falar muito bonito, mas atitudes bastante aquém. Ministro Ricardo Salles, como o senhor vê a notícia de que governadores que vão à COP26 querem impedir a lei do mercado de carbono? Essa lei é importante para o controle de emissão de gases de efeito estufa. Nós não temos ainda essa lei, por quê? Bom, esses governadores deviam se preocupar em resolver os problemas dos seus estados. Aliás, muitos estados, inclusive, que sumiram com o dinheiro que foi passado pelo governo federal para cuidar na pandemia dos afetados pela Covid. Mas o que a gente precisa lembrar é o seguinte: enquanto não houver uma regulamentação do Acordo de Paris, que é os famosos artigos 6.2 e 6.4, que vão ser discutidos de novo lá na COP26, não tem sentido você criar um mercado regulado aqui no Brasil. Para as pessoas entenderem é o seguinte: enquanto o mercado internacional não começar a comprar créditos de carbono de países ambientalmente positivos, que é o caso do Brasil, os países que poluem mais, né, os países que emitem gás de efeito estufa, sobretudo em razão dos combustíveis fósseis, Europa 15%, Estados Unidos 17%, China 30%, Índia 7%, quer dizer, eles juntos somam mais de 70%. Brasil é 3%, então nós somos credores, nós temos que vender créditos de carbono para eles lá fora. O compromisso no Acordo de Paris era esse. Aqueles que poluem mais, que não conseguirem reduzir as suas emissões, comprarão créditos daqueles mais sustentáveis, no caso o Brasil. O que acontece? Essa é a discussão dos governadores que você se referiu. Os governadores não vão criar um mercado. Aliás, várias empresas que querem vender crédito aqui dentro ou vender consultoria, né, ganhar dinheiro intermediando negócios, estão forçando a mão para criar um mercado obrigatório de carbono. Quer dizer, não se tem nem lá fora. Paris, né, o Acordo de Paris não fez até hoje o mercado internacional de crédito de carbono. Vamos nós aqui no Brasil criar mais uma obrigação para as empresas brasileiras terem que compensar obrigatoriamente, ter mais uma despesa, né, mais um item de custo Brasil, sendo que nós só somos 3% das emissões globais. Isso é inadmissível, não tem sentido defender uma pauta dessa, a não ser que seja para fazer demagogia, como certos governadores, ou para vender consultoria, como certos especialistas que escrevem aí nos jornais. Recebemos aqui nos estúdios do Jornal da Manhã o ex-ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. Ministro, obrigado mais uma vez. Bom trabalho. Agradeço, sempre um prazer.